Olá, amada igreja, mais uma vez é muito bom poder estar com vocês. Hoje eu quero dar continuidade ao tema que diz sobre pessoas tóxicas. Quero transmitir a vocês um pouquinho daquilo em que já foi falado no primeiro vídeo e depois eu darei continuidade. Pessoas tóxicas são egocêntricas, como nós estivemos falando e estive colocando para vocês, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2 a 3. Pessoas tóxicas são orgulhosas, conforme Provérbios capítulo 26, versículo 12, Provérbios 3, 7. Pessoas tóxicas são manipuladoras, conforme Juízes capítulo 16. E pessoas tóxicas são extremamente críticas. Esses 4 pontos nós passamos na semana passada. E hoje eu quero falar mais de alguns pontos em relação a pessoas tóxicas. Lembram-se disso? Um veneno. Aqui, como eu expliquei da outra vez, cuidado, veneno e uma caveirinha. Lembram-se disso? Uma plantinha muito boa para o estômago. Ainda não sei do nome dela, mas é boa. Bem, para que você use isso, a maioria das vezes você usa isso. Difícil de respirar, mas muito eficiente quando se trata de trabalhar com tóxicos. O interessante é que com pessoas você não pode usar isso. Infelizmente, nós temos que entender e conhecer as pessoas para que a gente saiba se elas são tóxicas ou não. As pessoas elas vão reagir de acordo com aquilo em que elas foram criadas, não por Deus, mas pela sociedade. E usar isso aqui nem sempre resolve. Ou seja, nós não conseguimos nos prevenir em saber quais são tóxicos ou não antecipadamente. Mas nós conseguimos sim entender através das atitudes, das ações, que você consegue ver se ela é tóxica ou não. Paulo lidou lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 a 15, com pessoas tóxicas. Ele alerta a Timóteo em relação a Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, como está escrito em algumas traduções, e ele diz ali de que este homem causou muitos males a ele. E ele acrescenta depois no contexto ali de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15, Deus, o Senhor, lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Ou seja, nós podemos sim conhecer pessoas tóxicas e alertar aqueles em que estão à nossa volta, a respeito daquilo em que está acontecendo. Talvez uma pessoa pode ter sido tóxica contigo, mas pode não ter sido tóxica com outra pessoa. Isso também acontece. Nós não sabemos o proceder e o andar da carruagem da vida em que ele possivelmente possa ter sido transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e assim ter deixado de ser tóxico. Não é que nem esse veneno em que se encontra aqui. Não importa o tempo em que se passa, ainda assim continua sendo tóxico. Ainda assim continua sendo necessário usar isso aqui, a máscara, para que você não venha se intoxicar. Bem, pessoas tóxicas, elas, maioria das vezes, ou não se desculpam, não pedem perdão. Pessoas tóxicas não pedem perdão. Primeira coisa que você tem que observar e perceber numa pessoa tóxica é de que ela jamais pede perdão. E dificilmente perdoa. Muitas vezes pessoas tóxicas elas vão pedir perdão ou não pedir perdão, mas vão perdoar porque realmente se sentem agredidas e que realmente se sentem ofendidas, mas não veem o quanto mal fizeram a outras pessoas. Então, pessoas tóxicas não se desculpam. Não pedem perdão. Eu não errei, eu não estou errado, eu estou certo, eu estou dentro daquilo em que precisa estar. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 11, lá diz assim: Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo Jesus por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Ou seja,
Nós precisamos pedir perdão e ser perdoados para que Satanás não tenha mais poder sobre isso. Quando nós não pedimos perdão, nosso orgulho está acima daquilo em que Cristo Jesus quer com que esteja. Cristo Jesus tinha tudo para se queixar das pessoas em que estavam à sua volta, mas ele não se queixou, ele não murmurou contra Deus e nem contra as pessoas. Pessoas tóxicas não se desculpam. Outro, pessoas tóxicas usam palavras com um tom tóxico, palavras agressivas, palavras que ofendem, palavras que vão lá no fundo da alma, no coração, exatamente com a intenção de ofender, exatamente com a intenção de se impor. Pessoas tóxicas devem estar atentas. Você deve estar atento a pessoas tóxicas em que muitas vezes têm um tom agressivo para contigo. Cuidado, porque quando as pessoas se levantam de um tom agressivo, elas podem ser tóxicas. Não quer dizer de que num momento de raiva ou num momento em que você está extremamente irritado, que você perdeu um pouco do controle em relação a isso e ali levantou um pouco o tom de voz. Isso não quer dizer de que você se tornou uma pessoa tóxica. Isso quer dizer de que ali naquele momento você não conseguiu se conter, o que também é pecado. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que Paulo diz ali, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, nós podemos irar sim, mas não podemos pecar. Quando a nossa ira extrapola um limite, nós estamos cometendo pecado. Veja lá em Provérbios capítulo 15, versículo 2 o que diz: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Ou seja, a língua dos sábios adorna o conhecimento, é algo agradável, algo bacana, algo legal. Mas a boca dos insensatos derrama estultícia, tolice, né? Derrama coisas que em vãs, que não prestam. Bem, por último lugar, pessoas tóxicas geralmente são dogmáticas e exageradas. Pessoas tóxicas exageram muito em relação a qualquer probleminha, qualquer coisa que tem, já é o fim do mundo. Já é algo em que agora está no fim. Cuidado com isso. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13 a 14. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Nós precisamos trazer paz ao ambiente em que nos cerca. Nós precisamos trazer alegria ao ambiente que nos cerca. Nós precisamos dar àquelas pessoas em que estão à nossa volta a tranquilidade de estarem seguras conosco e não simplesmente desconfiadas ou simplesmente olhando com desconfiança. Será que não? Será que sim? Né? Nossa vida fala muito alto, o nosso passado fala muito alto em relação àquilo em que nós nos tornamos. Se você é uma pessoa tóxica, veja lá atrás, veja lá no teu passado, veja onde tudo isso começou. Romanos capítulo 15, versículo 13 a 14, continua dizendo: por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Você, quando é tóxico, você não consegue aconselhar para o bem, mas você aconselha para o mal. Você não consegue aconselhar de uma forma coerente em que traga paz, mas você traga contenda, desordem e desunião. Quando você se torna tóxico. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, você consegue trazer a paz, a comunhão, a esperança e o amor àqueles em que estão à sua volta. Não vamos continuar sendo tóxicos se você é tóxico. Mas se você tem a paz no seu coração e o entendimento de que é uma pessoa usada pelo Espírito Santo, traga paz. Reflita sobre tudo aquilo em que você está fazendo. Reflita sobre todas as suas atitudes e veja se elas trouxerem paz para você e para os que te cercam, realmente é de Deus. Se elas trouxerem contenda, conflito, falta de fé e discórdia, cuidado, você pode estar sendo tóxico e pode estar sendo usado por Satanás. Não se deixe usar por Satanás.
Não deixe com que a toxina da tua vida venha atingir a tua vida, mas deixe com que o amor de Cristo Jesus e a esperança no Espírito Santo venha trazer a você a paz, a esperança, o amor, a misericórdia, a graça do Senhor sobre tua vida e sobre tua família e sobre aqueles em que te cercam. Cuidado, não seja tóxico. Seja sim uma pessoa em que traga cura e traga paz. Amém? Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana e a gente se fala na semana que vem.